Pessoal, começando agora uma nova área, a parte de termodinâmica, o primeiro conceito que a gente vai ver é o trabalho de um gás. Eu trouxe aqui um recipiente, um êmbolo. Ah, detalhe, esse êmbolo aqui é sem atrito. Ele pode se movimentar, não é que ele é sem atrito, né? Ele pode se movimentar sem atrito. O que acontece? Aqui embaixo eu coloquei uma chama, uma vela. Essa vela vai transferir uma certa quantidade de calor para esse gás. Esse gás, ele vai empurrar esse êmbolo para cima. Portanto, esse gás exerce uma força sobre o êmbolo. Vou chamar de força do gás. Muito bem, eu quero calcular o trabalho, afinal de contas, a força que o gás exerce, perceba que ela teve um certo deslocamento. Esse êmbolo, ele sofreu um certo deslocamento D. Portanto, a gente pode dizer que essa força realizou o trabalho. Por enquanto, nessa primeira parte, a gente vai estudar essa transformação, na verdade, o cálculo do trabalho, para a transformação isobárica. Ou seja, ao longo do processo, a pressão vai ser constante. E eu quero saber o trabalho do gás. A gente sabe que o trabalho do gás, vai ser a força que o gás exerceu, vezes a distância que ela atuou, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e a distância. Nesse exemplo que a gente está vendo, vai ficar a força do gás, a distância, e o cosseno vale 0 graus, porque a força está a favor do deslocamento. Portanto, continuando aqui em cima, a gente sabe que o trabalho do gás nessa situação vai ser a força do gás vezes a distância. Vamos guardar essa informação. A gente sabe que pressão, que a gente viu lá em hidrostática, pressão nada mais é do que a força sobre a área. Nesse caso, a pressão que esse êmbolo recebe é a força que o gás exerce sobre a área. Portanto, a gente pode escrever que a força que o gás exerce nada mais é do que a pressão do gás vezes a área. O que a gente vai fazer? Eu vou substituir nessa primeira equação aqui esse conceito da equação 2. Então, a gente tem que o trabalho do gás, a gente tem que o trabalho do gás, ele vai ser dado por pressão vezes a área vezes a distância. Aí tem um detalhe que eu chamo a sua atenção. O que é essa distância D vezes essa área aqui do êmbolo, desse pistão? Quando você multiplica distância vezes área, você tem um volume. Só que esse volume aqui não é o volume do recipiente, é o volume que variou. Porque o volume inicial era esse V0. Agora, quanto ele aumentou? Esse ΔV aqui. Portanto, a gente pode dizer que essa área do êmbolo vezes a distância que ele deslocou é a variação de volume que o gás teve. Dessa forma, o trabalho do gás ele pode ser calculado como pressão vezes a variação do volume. Isso é válido se a transformação for isobárica. Então, deixando claro que se a transformação for isobárica, a pressão é constante, o trabalho do gás é P ΔV. Muito bem. Informações que a gente tem que deixar assim claro, que são importantes. Então, se a variação do volume for maior que zero, a gente pode cravar ou deixar claro que o gás expandiu. Ele teve uma expansão, que foi o exemplo que a gente mostrou. Perceba que quando ele expande, ele empurra o êmbolo. Então a gente pode falar que teve um empurrão. O empurrar é transferir energia. Quando você empurra algo, você está transferindo. Então significa que o gás deu energia para o êmbolo. Por isso, o trabalho do gás ele é maior que zero. Mas poderia acontecer o contrário. O gás ele poderia sofrer uma contração, ou seja, reduzir de volume. Contração. Então, significa agora, professor, que ele vai puxar o êmbolo? Não, ele vai resistir ao movimento do êmbolo. O êmbolo vai descer e a força vai resistir, como se fosse o atrito. Então, a gente vai colocar aqui uma resistência. Quando uma força resiste, dificulta o movimento, ela retira a energia de um corpo. Então, nesse caso, o trabalho do gás é negativo. Ele está tirando energia do êmbolo. É como se um corpo estivesse sendo parado, freado. Então, o gás retira energia, por isso que o trabalho do gás é negativo. Agora, tem uma terceira situação. E se o volume não varia? Ou seja, uma transformação isovolumétrica. O volume é constante.
significa que o gás não realiza trabalho. O trabalho é nulo. Temos essas três situações. Agora, uma outra pergunta que vocês vão fazer é: e se a pressão variar? O que a gente faz para calcular o trabalho? Porque eu não posso usar P delta V, não pode mesmo. Se a pressão variar, você vai usar o conceito da área do gráfico. A área do gráfico. E você tem que ficar atento ao tipo de transformação que está acontecendo. Na verdade, se é expansão ou contração. O exercício ou o problema, ele vai dar um gráfico de pressão por volume, por exemplo, aqui. Do jeito que está, a gente sabe que aqui vai ter um certo volume, que eu vou chamar de VA, e uma certa pressão PA. E depois, nesse outro ponto superior aqui, a gente vai ter um volume VB e uma pressão PB. Tem uma informação que é muito importante que o exercício tem que dar. É se o gás teve expansão ou contração. Como que ele vai indicar isso? Através de uma seta. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, o gás saiu do estado A e foi para o estado B. Ele teve uma expansão, então o trabalho é positivo. Se fosse ao contrário, ele seria uma contração, aí o trabalho seria negativo. E você colocaria o sinal. Nesse caso aqui, como é positivo, como que a gente vai calcular o trabalho do gás de A para B? Você vai fazer a área. Você vai delimitar. Ele estava no volume A, ele vai até o volume V. Delimita a expansão do VA ao VB. Fecha até bater no gráfico. Essa área vai indicar para a gente o quanto foi o trabalho do gás. Nesse caso, o quanto de energia o gás deu para o êmbolo. E aí, você fazendo essa área, vai ser uma área do trapézio. Que aí a gente vai ver no exemplo seguinte. Então, eu não vou calcular aqui, porque eu vou mostrar no exemplo seguinte. Vamos lá. Eu peguei aqui um exercício da UFES, que mostra bem essa parte da pressão variável. E pressão constante também. Ó, esse exercício ele fala o seguinte. Aqui está o gráfico. Presta bastante atenção nas unidades. Aqui é Newton por metro quadrado, 10 a sexta Newton por metro quadrado, e aqui é 10 a menos 4 metros cúbicos, que é o volume. Ele fala o seguinte, um fluido se expande do estado A para o estado B. Ele já deixou claro que é expansão, mas a setinha mostra isso pra gente, ó. Então vai de A para B, como indicado no diagrama da figura. Analisando-se as informações, é correto afirmar que o trabalho realizado nessa expansão em kJ for igual a, na verdade é igual a, né? Não é for, é igual. Vamos apagar aqui, vamos colocar Muito bem. O que a gente vai fazer? Vamos calcular pela área do gráfico. A gente vai de 2 a 8. Fecha até bater no gráfico. Essa é a área que a gente pode calcular. Na verdade, não é que a gente pode, a gente vai calcular. Eu posso dividir essa área em 3 partes. Esse retângulo grandão, que eu vou chamar aqui de área 1. Esse outro retângulo, que eu vou chamar de área 2. E esse último aqui, que eu vou chamar de área 3. Portanto, o trabalho do gás vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Aí. Muito bem, linha de baixo. Trabalho do gás. Área 1. Área 1 é um retângulo, onde a base vale 2 vezes 10 a menos 4. Tem que lembrar dessa unidade aqui do eixo horizontal. E o volume, falei errado, desculpa. E a altura, que é a pressão, é 5 vezes 10 a sexta. Portanto, como é um retângulo, só fazer base vezes altura. 2 vezes 10 a menos 4 vezes altura, que é 5 vezes 10 a sexta. Muito bem, fechamos. Vamos para a área 2. A área 2 é um trapézio. Então, a gente vai fazer base maior. A base maior é essa parte vertical aqui, que vale 5 vezes 10 a sexta, mais a base menor, que é essa partezinha vertical, que é 2 vezes 10 a sexta, vezes a altura. A alturinha é 2 vezes 10 a menos 4, porque ela vai de 4 a 6. Coloca aqui. Dividido por 2. Aí fez a continha. Quem não lembra desse conceito, a área do trapézio, pessoal,
é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Foi isso que eu utilizei. E para fechar, a área 3, peraí que ficou feio, aí, a área 3 é a área de um retângulo, onde essa alturinha vale 2 vezes 10 a sexta, e essa base vale 2 vezes 10 a menos 4. Só multiplicar aqui, 2 vezes 10 a sexta, vezes 2 vezes 10 a menos 4. Muito bem, feito isso, vamos às contas. Peraí, aí. Trabalho do gás. 2 vezes 5 dá 10. 10 a menos 4 com 10 a sexta dá 10 ao quadrado. Muito bem. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Espera aí, deixa eu trocar. Aí, esse 2 eu simplifico com esse 2. Aqui dentro, 5 laranjas mais 2 laranjas fica 7 laranjas. Vezes o que está lá fora, que é 10 a menos 4. 2 vezes 2 dá 4. 10 a sexta com 10 a menos 4 dá 10 ao quadrado. Positivo. Linha de baixo, o trabalho do gás vai ser 10 vezes 10 ao quadrado, 7 vezes 10 ao quadrado, mais 4 vezes 10 ao quadrado. Novamente, vamos somar como se fosse laranjas. 10 laranjas mais 7 laranjas mais 4 laranjas. Isso aqui vai dar 21 laranjas. É 21 vezes 10 ao quadrado. Como a gente usou os dados no sistema internacional, que é Newton por metro quadrado e metro cúbico, esse trabalho vai ser em joules. Essa é a energia que o gás forneceu, porque foi uma expansão para o recipiente. Aí. Ah, tem um detalhe. Quando eu digo expandir, é que ele empurrou o meio. Então, ele forneceu para o meio essa energia que está aqui. As respostas todas estão em quilojoule. O que eu vou fazer? Eu vou escrever isso aqui como 2,1. Perceba que eu mexi com a vírgula uma casa para a esquerda, então eu aumento uma potência. A gente sabe que 10 ao cubo é o prefixo quilo. Portanto, o trabalho do gás é 2,1 kJ. E aí está feito o exercício, a alternativa C. E aí a gente fecha também essa parte aí de trabalho do gás em termodinâmica. Até o próximo, pessoal.